Você sabe por quê? Que mesmo depois de você ter aprendido o que você tem que fazer na subida, mesmo depois de você ter assistido vários vídeos, mesmo depois de você ter ido lá na subida perto da sua casa, ter feito um treino, você ainda não consegue, você tem ainda dificuldade, né, na hora de sair com o carro na ladeira? Então, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar por quê e vou ensinar você como resolver esse problema. Bora lá aprender? Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Então, gente, ó, vamos lá. Vamos recapitular aqui uma coisa rapidinho para vocês entenderem. Quando você para na subida, que você precisa fazer o controle de embreagem para poder você sair sem deixar o carro voltar, você tem que estar concentrada no movimento que os seus pés vão fazer, tá? Então, o movimento dos pés, você não tem como você ficar olhando. Sei lá, eu olhar, peraí, deixa eu ver se eu tô botando o pé no lugar certo. Ver se eu já cheguei na metade da embreagem. Não tem como você fazer isso. Você tem que se concentrar e fazer esse movimento, achar esse ponto, sentir a vibração, né? Chegar nessa altura sem você olhar. Você precisa estar concentrada fazendo isso. É mais ou menos como se fosse assim, ó. Pensa numa situação, quando você tá dirigindo e você precisa trocar de marcha, aí você tem dificuldades aí em engatar a marcha certa, aí de repente você dá aquela copiadinha assim, olha pro lado, né, pra você ver se você encaixou a marcha certa. Você até sabe na sua cabeça qual é a posição da marcha, tipo assim, eu sei que a segunda é aqui, mas eu vou dar aquela copiadinha pra me poder ver se eu encaixei no lugar certo. É o famoso ver pra crer. Então, na hora que você tá na ladeira, que você precisa fazer essa arrancada e se concentrar ali no ponto para não deixar o carro voltar, você precisa fazer o seguinte: você tem que buscar um ponto de referência. Vou esperar o caminhão passar aqui. Beleza. Você tem que fazer o quê? Você tem que buscar um ponto de referência para o qual você vai se concentrar. Porque o que você está fazendo de errado nessa hora? Agora aqui é o grande erro, é o erro mais clássico, mais comum que as pessoas cometem, que eu vejo isso acontecer com as minhas próprias alunas e oriento elas para que elas mudem isso, que vai fazer diferença, é que na hora que você para fazer o controle na ladeira, você fica totalmente concentrada olhando o retrovisor. Porque aqui não, aqui nessa ladeira não tem carro atrás, não tem carro na frente. Então, Isa, para sair aqui eu não vou ficar tão preocupada. Mas quando você parar numa ladeira que tiver um movimento de carro atrás, tiver um movimento de carro na frente, você vai ficar ali concentrada ali, focada no que está acontecendo lá atrás, com medo do carro descer e encostar no carro de trás. Vai me dizer que vocês não ficam assim. Coloca aí nos comentários se vocês se sentem assim, se é isso que vocês fazem nessa hora. Na hora que você precisa fazer o controle, que você está lá colocando os pezinhos lá, você fica olhando para o retrovisor esquerdo ou você fica olhando para o retrovisor central, naquela preocupação do carro descer e encostar no carro de trás. Então, esse é o maior erro. Identificado esse erro, a gente vai partir para consertar esse erro agora. E eu quero que vocês façam o teste mesmo, eu quero que vocês vão dirigir, vai pra rua, faz esse teste de acordo com o que eu vou ensinar agora pra vocês e vejam se não vai dar certo. Eu tenho certeza que vai dar certo e vocês vão ver como que isso vai melhorar na hora que vocês estiverem dirigindo. Quando você estiver precisando de fazer o controle de embreagem na ladeira, você tem que entender o seguinte: sua concentração é aqui na frente, esquece retrovisor. Isa, mas então não tem que ficar preocupado com o carro que tá atrás? Não. Se você ficar preocupado com o carro que tá atrás, você não vai conseguir fazer o que tem que ser feito aqui pra frente. Então a sua preocupação tem que ser aqui, ó, na frente, pra fazer o carro se movimentar pra frente. Beleza? Então quando você conseguir se concentrar naquilo que você tem que fazer aqui na frente, procura um ponto de visão, um ponto de referência, olha pro carro da frente, olha para aquela moça que tá vindo ali, olha para aquela árvore, olha pro asfalto, olha pro outro carro que tá vindo, procura, olha até a questão assim do volante do seu carro, ali na frente, o capô do seu carro, olha nessa direção, olha sempre para frente, procura um ponto na frente, vai lá, engata a primeira marcha. Vou baixar o freio de mão aqui que o nosso já tava puxado aqui. Aí o que você vai fazer? Concentrada no seu ponto de referência aqui na frente.
a sua visão não vai mais prestar atenção em outra coisa. Ela só entende que você quer andar para frente. Ela só entende que você quer chegar ali naquele ponto. Então, quando você procurar o ponto da embreagem para poder movimentar o carro para frente, o que vai acontecer? Vai ficar muito mais fácil, porque você vai perceber com muita facilidade, ó, o momento que o pedal começa a vibrar, que você chega no ponto da embreagem, porque você está focado em andar para frente. Quando você olha para o retrovisor e fica olhando para cá, para trás, o que você está pensando? O seu olho está entendendo o que, ó? Você tem que fazer alguma coisa lá para trás. E aí esquece ponto de embreagem, esquece vibração, você não vai sentir nada. Não vai perceber nada. Por quê? Porque você está focada no que está acontecendo lá atrás. E lá atrás pra gente nesse momento não importa. O que importa é na frente. Então você vai fazer o quê? Mais uma vez, repetindo. Tenho certeza que isso aí vai ser ótimo para quem já tá tentando fazer, já tá dirigindo e tá tendo essa dificuldade. Então a Isa falou que quando eu chegar e eu precisar parar na ladeira, eu foco aqui no que tá acontecendo na frente. Então meu foco tá ali. Aí eu tô procurando o ponto da embreagem. Aí eu começo a perceber com mais facilidade. Eu mesmo sem olhar o pedal, eu consigo perceber com facilidade que já tá vibrando de jeito diferente aqui, né? Então eu vou testando, tiro o pé do freio, vi que o carro não desceu, começo a acelerar e vou soltando a embreagem devagar. E aí o carro se movimenta para frente, sem risco dele descer para trás, porque você está focada naquilo que está acontecendo lá na frente. Sua concentração, ela tá toda no que você está fazendo aqui, no que tem que ser feito, no controle dos pedais, na vibração, no ponto do freio, tudo aqui, porque está focado aqui na frente. E outra coisa, só pra gente poder finalizar, mesmo que você utilize o freio de mão para você fazer essa saída, para fazer essa arrancada na ladeira, se você não estiver concentrada no que estiver acontecendo aqui na frente, você vai ter muito mais dificuldade. Por quê? O fato de você usar o freio de mão não substitui o fato de você achar o ponto da embreagem. A única coisa que substitui aqui é que você não precisa ficar com o pé no freio porque tá segurando aqui, ó, no freio de mão. Então, ó, olhando pra frente, concentrada no que tá acontecendo lá, vai acelerando e procurando o ponto da embreagem. Vocês vão ver no meu pé lá, ó, acelerando e procurando o ponto. Sentiu que o carro começou a levantar a traseira? Aí você vai acelerar e soltar a embreagem devagar. Pode até contar assim, ó. Como que vocês vão soltar a embreagem? Devagar, tá? E aí você vai ver que o carro vai pra frente, não vai descer, vai chegar nesse ponto, você vai conseguir fazer o controle de embreagem e principalmente você não vai ficar tão nervosa na hora que você estiver fazendo esse controle, porque a sua atenção e a sua concentração tá focada no que tá acontecendo aqui na frente e não você tá olhando para trás no passado, tá? Exatamente por isso. Então, se você tem essa dificuldade ainda de sair de ladeira, faça esse treino, experimente fazer isso que eu te ensinei e você vai ver como vai mudar, como que as coisas vão fluir. Quando se olha para frente, as coisas fluem com mais facilidade. Quando fica olhando para trás, focando o que está acontecendo para trás, não tem, a nossa vida só anda para trás, só dá errado. Lembre-se disso quando vocês estiverem dirigindo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo, ó. Beijo da Isa.